algumas isometrias que podem ser feitas no GeoGebra, né? Então, quando você abre aqui este menu aqui de ferramentas, então a gente verifica que é possível fazer uma reflexão em torno de uma reta, uma reflexão em torno de um ponto, inversão em relação à circunferência, uma rotação em torno de um ponto, translação por um vetor e homotetia. Então vamos olhar como a gente consegue fazer isso em cada uma. Então, primeiro a reflexão em relação a uma reta, tá? Então vamos aqui inserir um objeto. Então, por exemplo, uma elipse, né? Já que nós não vimos ainda como construir uma elipse. Então, utilizando essa ferramenta aqui, elipse, a gente clica em dois pontos distintos, que serão os focos, e depois a gente clica num terceiro ponto, que vai ser um ponto da elipse. Tá? Tá aqui. Eu vou aqui ocultar os eixos e a malha, que para essa nossa aula aqui não serão necessários. Então está aqui o foco, né? O foco A, o foco B e um ponto da elipse, que é o C. Tá? E aí agora, para eu fazer a reflexão em torno de uma reta, eu vou definir uma reta. Então, utilizando a ferramenta reta, clicando em dois pontos distintos, que é D e E, né? Tá aqui, definiu aqui a minha reta F, e agora eu vou fazer a reflexão em torno da reta, né? Da elipse. Então eu venho aqui e digito, né? Reflexão em relação à reta. E aí para isso eu clico no objeto que eu quero refletir e depois eu clico sobre a reta, que vai funcionar como o eixo de simetria, tá? Então, reduzindo aqui o zoom, a gente verifica, né, que a elipse C e a elipse C', né, elas são simétricas em relação à reta F, tá? Então, movendo aqui a reta F, a gente acaba movendo também a elipse C'. Se você modificar a elipse C, você também modifica a elipse C', ok? E aí, se nós apagarmos, né, deletarmos a reta F, a gente vai ver que ele também apaga a elipse C', já que ele era já que a sua existência dependia, além da elipse C, também dependia da reta F, que era o eixo de simetria. Tá? E agora vamos ver a próxima isometria, que é uma reflexão em relação a um ponto. Então, seleciono essa ferramenta aqui, aí clico no objeto que eu quero refletir e o ponto que vai ser usado para fazer a reflexão. Está aqui. Então, baixando aqui, né, o ponto B, que é um foco, o ponto A, que é o outro foco, o ponto C, tá vendo? Ele faz a mudança, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer aqui a reflexão do ponto B em relação ao ponto D. Então, o ponto B aparece aqui em cima, agora o ponto A está aqui e o ponto C, ok? E aí observe o seguinte, que essa reflexão ela é feita dessa forma, né? Ele traça uma reta de A passando por D, a distância de A a D é a mesma de D até a linha, né? Então, A e a linha eles são simétricos em relação ao ponto D. Okay? Então, dessa forma é que foi construído a elipse C', que é uma reflexão em torno do ponto D. Então, se eu apagar o ponto D, que é o ponto de simetria aí, né? Então, todo o objeto que foi refletido, ele é apagado junto. Veremos agora a rotação em torno de um ponto. Então, vou inserir o ponto aqui, que vai servir, né, como ponto de rotação. E aqui eu seleciono a ferramenta aqui, rotação em torno de um ponto. Clico no objeto que eu quero rotacionar e depois o ponto ao qual vai servir de referência para a rotação. E aí aparece essa janela que aí eu escolho qual vai ser o ângulo para a rotação. Então eu vou botar aqui o ângulo de 75 graus e aí eu escolho se essa rotação é 75 graus no sentido anti-horário, que aí no caso vai ser o sentido positivo, ou se é no sentido horário, que aí vai ser o sentido negativo. Eu vou botar aqui no sentido horário e vou dar o OK.
e reduzindo um pouquinho mais o zoom. Então, nós temos aí, ele faz uma rotação de 75 graus no sentido anti-horário. Okay? Mas aí nós podemos fazer algo diferente. Vou apagar aqui. Vamos inserir aqui um controle deslizante, que ele vai ter os seguintes parâmetros. Vou chamar esse controle deslizante, será um ângulo. E aí quando eu escolho seleção de ângulo, ele já substitui o nome por uma letra grega. Mas se vocês quiserem, pode deixar uma letra do alfabeto. E aí vocês vão dizer qual é a variação. Lembrando que a variação ela é em graus. Então se ela não tiver essa bolinha aqui indicando que é graus, o GeoGebra vai entender que você está informando o ângulo em radiano. Tá? Então eu vou deixar assim, né, de 0 a 360 graus e com incremento de 1 grau. Eu vou dar OK, aparece aqui, tá? Tá aqui o ângulo alfa. E aí agora eu vou selecionar a reta, que é a ferramenta, né, rotação em torno de um ponto. Clico na elipse C e no ponto D, e aí ele pede qual é o ângulo de rotação. E aí eu vou botar para ele rotacionar em função do ângulo alfa. Como no nosso teclado não tem a letrinha grega alfa, né? Vou apagar aqui. Aí eu venho aqui nesse botão que aparece caracteres especiais e aí clico no primeiro aqui que é o caractere grego alfa. E aí eu escolho o sentido, se é anti-horário ou horário. Eu vou deixar o anti-horário e vou dar OK. Tá aqui. E aí quando eu vario o controle deslizante, conforme eu mudo o valor, ele rotaciona, né, pela indicação do grau que está ali, mas sempre no sentido anti-horário. Agora vamos transladar o objeto em relação ao vetor. Então, além de termos já o objeto definido, temos que também definir um vetor. Então, eu vou vir aqui nessa ferramenta, né, na terceira opção de ferramenta, da esquerda para a direita, a opção vetor. E aí, para definir esse vetor, eu digito, eu clico em dois pontos distintos. Tá aqui. E aí eu tenho o vetor U. Então, para transladar, significa que ele vai transladar no mesmo sentido que o vetor e no mesmo comprimento. Tá? Então, a distância entre os objetos, né, entre o objeto e a sua translação, né, translação aí, a distância vai ser igual ao comprimento desse vetor. Então, ficar aqui em translação, vou clicar no objeto que eu quero transladar e depois no vetor. Então, está aqui. Então, observe que quando eu mudo o sentido do vetor, o objeto também muda, né, a sua posição, e a distância do objeto original e a sua translação é igual ao comprimento, né, do vetor.